Fala mestres, beleza? No vídeo de hoje nós vamos fazer o uso aqui do Async Storage, que é uma opção aí que nós temos para estar fazendo a persistência de dados na nossa aplicação. E nessa aula aqui nós vamos instalar e criar alguns exemplos aqui para ver como que é o uso dessa biblioteca, beleza? Então antes da gente ir para o vídeo, gostaria de pedir que você deixe um like, se inscreva no canal e também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estarão todos aí na descrição. Meu nome é Janser, eu sou desenvolvedor aqui na Mestres e bora lá para mais um conteúdo. Bom, então eu estou aqui na documentação, né, do Async Storage, dentro do Expo. Aqui nós temos tudo que diz respeito à compatibilidade, né, de plataforma. E também para instalar, nós usamos esse comando aqui. Lembrando sempre, né, de usar o expo install, né, no caso aqui npx expo install, para que o expo instale a versão do Async Storage compatível com a versão da SDK do expo que nós estamos usando, tá? E a parte de uso, nós temos uma documentação própria do Async Storage, tá? Você pode ver aqui mais detalhes do uso e da API também, e configurações avançadas. E uma coisa que eu quero falar aqui é que o Async Storage, né, como o Expo Secure Storage, que nós vimos na aula passada, em alguma aula passada, o Async Storage também ele vai ser um armazenamento de chave-valor. Nós trabalhamos com chaves e armazenamos alguns valores, e esses valores vão no formato string, né? Então, se eu quiser armazenar um objeto, eu tenho que transformar aquele objeto em string, né? Usando ali o JSON stringify e armazenar a string. Quando eu fizer a leitura depois, eu pego a string e rodo um JSON parse, que é para transformar a string em objeto de novo, para mim trabalhar na minha aplicação. Então, a gente tem essa mesma ideia do chave-valor, igual lá no Expo Secure Storage, e aqui nós temos detalhes, né, da implementação do Async Storage, que aqui fala que para o Android, né, ele usa um SQLite, e nós temos aqui alguns limites, que o limite total, essas limitações aqui são referentes ao Android, né? Um armazenamento total de 6 megas, e nós podemos aumentar isso aqui, caso seja do nosso interesse, e o limite para cada item pode ser até aí 2 megas, né? Então, lá no Expo Secure Storage nós tínhamos um limite para cada item de 2 KB, aqui nós já temos um limite para cada item de até 2 MB. Então a gente consegue armazenar bastante informação aqui de um jeito mais tranquilo, né? Com bastante limite aí para cada item que nós estamos armazenando. Então esses links das documentações vão ficar aí na descrição. E aqui no código, eu já tenho aqui a nossa aplicação, ela já está rodando. Eu já instalei o Expo, né? Aqui, ó, Expo Async Storage, certo? Ele baixou aqui na versão 1.17, a minha SDK do Expo é a 48, tá? Então, nesse meu projeto aqui, nós estamos trabalhando na tela inicial e basicamente o que eu fiz, o exemplo que nós vamos estar trabalhando aqui, é igual ao exemplo que eu trouxe lá no Expo Secure Storage. Nós temos aqui um text input, eu vou escrever algum valor. Quando eu clicar em enviar, né, no enviar aqui do próprio teclado, que é no On Submit Editing, né, ele vai vai salvar o item. Eu vou ter um botão de ler o valor, esse botão vai mostrar um alerta aqui na tela, e eu vou ter o botão também de apagar valor, que quando eu clicar, ele vai apagar esse item aí, essa chave do meu aplicativo, né? Então lembrando, isso aqui são valores que vão ficar persistidos. Se eu fechar o aplicativo e voltar de novo, eu vou conseguir recuperar esses dados para estar trabalhando, tá? Então vamos iniciar aqui criando uma chave. Eu vou criar uma variável aqui chave, uma variável aqui que o valor é chave, que é o que nós vamos usar para armazenar, né? E nesse exemplo aqui, como ele é extremamente simples, eu vou sempre armazenar valores dentro da mesma chave. Mas na aplicação real, nós teríamos chaves diferentes para valores diferentes que nós iríamos usar aí na nossa aplicação para armazenar diferentes tipos de valores, tá? Então eu vou criar aqui já as funções, que seria o save item, é uma função assíncrona. Eu vou criar aqui as três, que vai ser o save item, a outra vai ser o remove, né, para remover, e outra que vai ser o get, que é para pegar o item. Então, como eu já instalei, eu vou importar aqui, ó, Async Storage. Ele já está até me sugerindo aqui, ó, from React Native Async Storage.
barra async storage, que é o pacote que nós instalamos. Então, quando eu salvar um item, eu vou fazer o quê, né? Eu vou receber um valor, certo? Que é uma string. E aqui dentro de save item, eu vou chamar async storage. E aqui dentro nós temos alguns métodos, né? O que nós vamos usar para salvar é o set item, que eu vou definir um item, e para definir o item eu preciso da chave daquele item, que é a variável key que eu criei, e o valor é o valor que eu estou recebendo como parâmetro da minha função, tá? O set item, ele é assíncrono, então eu posso aguardar isso aqui. Ele retorna aqui para a gente, ele retorna void, né? Não retorna nada. Então, se der algum erro para salvar o item, ele vai lançar uma exceção. E para pegar essa exceção, nós usamos aqui o try catch. Então eu movo esse código para dentro do try, e caso der algum erro, aqui no nosso exemplo eu vou dar só um console log do erro, mas numa aplicação real eu farei um tratamento aí desse erro, caso seja viável. Tá? Mas no catch aqui que eu pegaria caso desse algum erro. Remove item, ou seja, eu vou remover, vou apagar um item. Então eu posso chamar, né, async storage, e aqui nós temos o método remove item, onde eu passo a chave, né, que é a chave do item que eu quero apagar. E aqui, igualmente no save item, esse remove ele vai retornar void, ou promise de void também, né? Então, como é assíncrono, posso dar um await, botar um try catch aqui. Para caso dê algum erro, eu vou fazer um console log desse meu erro aqui, certo? Então, por último aqui, que é o get item, ou seja, eu vou fazer a leitura de um item. E o mesmo exemplo, tá? A API é muito intuitiva, muito simples. E a gente pode seguir tudo aqui já intuitivamente, que a gente vai conseguir fazer as coisas. No caso do getItem, eu tenho aqui o método getItem. O getItem ele precisa de uma chave, né, que é o item que eu quero ler, a chave que indica qual que é aquele item. E o segundo parâmetro, eu posso passar aqui uma callback que vai ser executada, essa callback, quando ele faça a leitura quando ele fizer a leitura dos itens, né? Mas eu posso também simplesmente pegar o valor que ele retorna, o getItem, né? Ele retorna um string ou nulo, que é o mesmo valor que eu receberia como parâmetro caso eu passasse aqui uma função callback. Então eu não vou usar a função callback, eu vou pegar o valor aqui na variável, ó, vou chamar de response. E aqui esse response, ele pode ser um string ou nulo, né? Então string vai ser o valor correto, né? O valor que eu estou lendo. Nulo seria se eu tiver apagado o valor daquela chave, ele retornaria para mim nulo. Então o que eu vou verificar, né? Se response é diferente de nulo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um alerta. Vamos usar aqui um alerta para basicamente mostrar em tela essa string, né, que eu estou lendo. Então eu vou colocar aqui o valor lido é response. No catch é um console log do erro. E aqui nós temos as funções, as três funções para salvar um item, remover um item e para fazer a leitura. Então aqui já na nossa interface, vamos passar essas funções, né? Então quando eu pressionar aqui o salvar, o OK, né, do teclado, eu vou disparar o salvamento, né? Então eu vou chamar aqui, ó, no onSubmit editing, eu vou chamar o save item, passando para ele event native event.text, que é o texto que foi digitado dentro do text input. No botão de ler valor, eu vou simplesmente chamar o getItem, que é a função que eu criei aqui, né? getItem, que ela vai fazer a leitura daquela chave específica. E o remove item também da mesma forma. No botão apagar valor, eu vou chamar aqui remove item. Reforçando, tá? Essas funções, elas estão funcionando só com uma chave, que é a chave que eu criei, mas no ambiente real, nós teríamos chaves diferentes. A chave poderia vir como parâmetro, né, da função, para a gente estar fazendo aí um trabalho um pouco mais
dinâmico, né? Onde os valores estão sempre mudando. Mas vamos lá, né? Eu tenho aqui os botões, então aqui a gente já consegue testar. Eu vou digitar aqui, por exemplo, 1, 2, aqui não, aqui no app. 1, 2, 3. Se eu clico em enviar, ele vai simplesmente, fechou o teclado. Eu não coloquei nenhum feedback aqui, né, que salvou com sucesso, mas para a gente saber disso, eu vou pressionar aqui o ler valor, né? Que o ler valor vai chamar a minha função getItem e vai printar aqui um alerta caso o valor exista. Eu posso até colocar aqui um else, que é no caso da resposta não existir, printando aqui um alerta, nenhum valor encontrado. Então, digitei lá 1, 2, 3, clique em ler valor, o valor lido é 1, 2, 3. Beleza, que foi o valor que eu digitei, que eu pedi para salvar. Quando eu clicar em apagar, ele também não está dando nenhum feedback no remove, mas quando eu ler de novo, olha, nenhum valor foi encontrado. Ou seja, eu apaguei, né? Ele retornou aqui nulo nessa segunda vez que eu pressionei o ler valor, e aí caiu aqui no else, tá? Então, eu vou salvar de novo esse valor, 1, 2, 3. E aqui, se eu fechar o meu aplicativo, né, abrir de novo, a gente vai ver que esse valor ele vai ser persistido. Eu já abri a aplicação de novo, vou clicar em ler valor, eu tenho aqui 1, 2, 3. Então, o storage, né, o armazenamento foi feito aí, foi persistido. Eu reiniciei a aplicação e o valor se manteve armazenado aí na memória do dispositivo, tá? Então, para dar um exemplo um pouco mais complexo aqui do que seria, na verdade eu vou fazer um exemplo de duas coisas. Porque aqui em Async Storage, nós temos um método que é o merge, né? Merge item. Nós temos aqui multi, né? Multi-get e multi-merge, que é basicamente para me ler mais de um valor, ou para mim fazer o merge de mais de um valor. E o parâmetro, ao invés de ser uma chave, é uma lista de chaves. Então, se eu passo uma lista de 3 chaves para ele buscar, ele vai retornar os 3 itens para mim de uma só vez. Tá? Essa é a diferença dos métodos multi aqui. Tá? Mas, no nosso caso aqui, eu vou dar um exemplo. Eu vou até criar aqui uma função que é do merge. Por que do merge? Esse merge ele vai assumir que o valor que a gente está armazenando é um JSON, é uma string JSON. E a gente usa isso para objetos, né? Porque para quem não lembra, JSON é o JavaScript Object Notation, né? A notação de objeto para JavaScript, que a gente consegue transformar ele em texto, né? Em string. Então, se eu tenho aqui um objeto, vou chamar aqui de objeto 1, ele tem uma chave e tem um valor. Esse objeto eu posso transformar ele em string, então eu vou chamar aqui objeto 1 string, vai ser um JSON stringify objeto 1. Tá? Então aqui eu já vou ter uma string que representa esse objeto. E o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa string, né, esse objeto, no meu Async Storage. Então eu vou chamar aqui, ó, async storage .set item. A chave desse item eu vou chamar de merge, passar aqui a string merge, e o valor vai ser objeto string 1, tá? Ou seja, eu estou salvando, vou dar aqui um await para aguardar o salvamento. Beleza? Então, aonde é que entra o merge? A gente vai usar ele a partir de agora. Por quê? O que acontece? Eu tenho um item armazenado que ele é um objeto JSON e eu sei qual chave é, que é a chave merge. Essa chave talvez vai ficar confusa. Eu vou chamar essa chave aqui de objeto 1 também, obj1. Olha a criatividade do garoto, é muita, né? Então, beleza. Salvo o item. Logo após de salvar, eu vou criar aqui um segundo objeto. Esse segundo objeto vai ter um name, que é o meu nome. Tá? Eu vou transformar esse cara em string também. Vai receber o JSON stringify objeto 2.
E agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o async storage.mergeItem. Ou seja, o que ele vai fazer? E a chave aqui, né, vai ser obj1. E o valor vai ser obj2string. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dois objetos e vai fazer o merge, vai juntar os dois em um objeto só. Então, quando eu fizer a leitura dessa chave obj1, ela vai me retornar uma string que representa os dois objetos, tá? Então, depois disso aqui, ó, depois de fazer o merge, eu vou recuperar o item. Eu vou chamar de item, né? Vai ter aqui um await, async storage, get item, a chave do item que eu quero pegar é obj1. E eu vou fazer aqui um alerta. Um alerta com a mensagem que vai ser o valor lido após o merge. Esse alerta vai ficar estranho, eu acredito. É a minha variável item, tá? Então, repassando aqui no merge, eu salvo um objeto como string, no formato string. Depois, eu vou conseguir juntar um outro objeto naquele objeto que já foi salvo. Desde que eu use a mesma chave, né? Eu tenho que usar a mesma chave para indicar aqueles dois objetos. E aqui no final eu estou fazendo a leitura daquela mesma chave e a gente vai comprovar isso, vendo que o valor lido vai ser a junção dos dois objetos. O primeiro que eu mandei salvar, o segundo eu mandei fazer o mesh, e o final a gente vai ter isso aí tudo junto, tá? Então esse merge item eu vou criar um botão aqui, ó. Eu vou chamar aqui esse método. O valor aqui vai ser o título do botão, né? Vai ser merge. Então, quando eu clicar em merge, nós já veremos o alerta dos dois objetos juntos, né? Que é isso aqui, ó. O valor lido após o merge é um objeto, né? Key value, que é o primeiro valor aqui que eu armazenei. O segundo é name Janser, que é o meu nome. Então ele juntou os dois em um cara só. Então a gente pode até fazer aqui, além do alerta, um console log do JSON parse do item. Ou seja, é que item pode ser nulo, né? Eu tenho que verificar aqui. Vamos lá. Se item é diferente de nulo, eu vou dar o alerta. E vou fazer aqui também o console log JSON parse item. O que é o JSON parse vai fazer? Ele vai transformar a string de volta em um objeto. A gente vai ver esse objeto aqui no console. Tá? Então, clicando aqui de novo em merge, eu tenho aqui o mesmo alerta. E no log, eu já tenho aqui o meu objeto. Então, aqui se eu der um item ponto name, não é aqui não. É fora do JSON parse, né? Aqui, ó, item.name. Ele vai fazer o log ali no console, quando eu clicar aqui em merge de novo, somente do meu nome, Janser, né? Então ele realmente transformou aquela string em um objeto válido que eu estou extraindo aqui somente uma propriedade. Beleza? Então para essa aula aqui vai ser isso. Eu espero aí que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode estar deixando um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.